Em 2015, o mundo atingiu a meta de tratar 15 milhões de pessoas com HIV, como foi estabelecido pela ONU no ano 2000, dentro dos Objetivos do Milênio. O dado foi divulgado nesta terça-feira no novo relatório do Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/AIDS, UNAIDS. O documento aponta ainda uma queda de 35,5% de novos casos de AIDS no mundo, menos no Brasil. Segundo a UNAIDS, as estimativas para novos casos no país ficaram entre 31 mil e 57 mil em 2015, bem superiores às apresentadas em 2000. O diretor do Departamento de DST-AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, Fábio Mesquita, destaca que o país está se esforçando para sair desse cenário. Temos feito um grande esforço para ampliar a testagem, para ampliar o diagnóstico. A nossa campanha desse ano, que começou no Dia Mundial de Luta contra a AIDS e se estendeu durante todo o ano, ela é uma campanha de promoção do teste, para a juventude, sobretudo. Para o presidente do Fórum ONGs AIDS do estado de São Paulo, Rodrigo Pinheiro, não basta apenas investir em testagens. A gente tem outras oportunidades que a gente tem que alcançar, principalmente na questão da prevenção. Não adianta a gente só diagnosticar as pessoas que estão já infectadas. Tem que começar a não deixar as pessoas se infectarem com o vírus da AIDS. Segundo a UNAIDS, mais de 36 milhões de pessoas vivem com HIV no mundo. O objetivo, de acordo com o relatório divulgado nesta terça, é acabar com a epidemia de HIV em 2030. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota. Os cegonheiros entraram nesta terça-feira no segundo dia de greve. Eles fazem o transporte de automóveis em caminhões do tipo cegonha. Cerca de 500 trabalhadores continuam em frente à Volkswagen em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O Sindicato Nacional dos Cegonheiros garante que a greve vai continuar, até que a direção da empresa se manifeste sobre as alterações nos contratos de serviços de transportes. Enquanto isso, a entrega dos carros fabricados pela Volks continua paralisada. Os cegonheiros temem que os contratos de serviços de transportes não sejam renovados com a montadora. É que a Volkswagen começou a negociar novos preços da área de logística com transportadoras situadas fora do ABC. A categoria estima que a mudança provocaria a demissão de 20 mil trabalhadores no país. A Volks afirma que respeita os contratos com fornecedores e realiza uma ação regular de verificação das opções disponíveis no mercado. Agência Rádio Web de São Paulo, Paula Ferreira. A sonda espacial New Horizons passou pela menor distância de Plutão nesta terça-feira. Lançada pela NASA em 2006, o voo histórico vai permitir que mais informações sobre o planeta anão sejam obtidas. A maior aproximação da sonda ocorre após uma jornada de 5 bilhões de quilômetros a uma velocidade de mais de 49.300 quilômetros por hora. O professor do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo, Roberto Dias da Costa, conta que a aproximação da sonda é um ciclo que se fecha nos estudos dos planetas. Essa missão é muito importante porque é a primeira vez que se examina de perto um objeto do sistema solar externo. Com essa missão, vai se fechar um ciclo de exploração de todos os planetas do sistema solar que começou lá no início dos anos 60, mais ou menos 50 anos atrás, com Vênus e Mercúrio, e depois foi indo para os demais planetas. O objetivo dos cientistas da NASA é estudar a composição e a temperatura da superfície de Plutão e da Lua de Caronte, a maior daquele planeta. E abre pela primeira vez a perspectiva de se conhecer um pouco do bordo externo do sistema planetário. Existe lá, além da órbita de Netuno, onde está Plutão, um cinturão de pequenos corpos, chamado cinturão de Kuiper. E Plutão é um desses corpos, não é o único, tem vários similares a ele. Pela primeira vez, então, vai ser possível estudar a natureza desses corpos lá do sistema solar externo e provavelmente daí vão sair respostas para a origem do sistema solar, para a origem da nossa casa. A principal descoberta até agora é de que Plutão tem um tamanho superior ao estimado, cerca de 80 quilômetros a mais. Agência Rádio Web. De Brasília, Eduardo Santana. A maior concentração de trabalho escravo no país está nas regiões Norte e Nordeste. Pará, Tocantins, Bahia e Maranhão são os estados com maior incidência. Juntos, eles foram responsáveis por mais de 70% dos casos registrados em 2014. Os dados são do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério Público do Trabalho, que já resgatou 50 mil trabalhadores em 20 anos. E o combate a essa prática não é
apenas de órgãos governamentais. Nesses estados, a ONG Repórter Brasil, que trabalha com o programa Escravo Nem Pensar, já vem atuando desde 2010. O objetivo, segundo a coordenadora do programa, Natália Suzuki, é conscientizar a população sobre os malefícios do trabalho escravo. O programa ele é voltado para a formação de profissionais da educação sobre o tema do trabalho escravo, para que esses profissionais, dentro das suas comunidades, ajam como agentes multiplicadores de informação a respeito desse tema e, assim, fazer um trabalho de prevenção em comunidades mais vulneráveis. Apesar da atuação mais forte estar concentrada no Norte e Nordeste, o programa Escravo Nem Pensar é de âmbito nacional. Mais de 150 municípios já são beneficiados. O procurador do Trabalho e também coordenador nacional de combate ao trabalho escravo do MPT, Jonas Ratier Moreno, reconhece a importância do trabalho da ONG. É muito bem-vindo, porque o combate ao trabalho escravo, ele só pode ser conduzido com esforços, e o Brasil é um exemplo dessa condução de esforços. De acordo com o artigo 149 do Código Penal brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo, condições degradantes de trabalho, jornada exaustiva, trabalho forçado e a servidão por dívida. Quem for pego empregando trabalhadores nessas condições pode pegar de 2 a 8 anos de reclusão mais multa. Agência Rádio Web. De Brasília, Janaína Oliveira. No ar, Jornal da CUT. Olá, trabalhadores e trabalhadoras de todo o Brasil. Eu sou o André Acarini. E eu sou Carolina Cassola. Hoje é 15 de julho de 2015. Notícias. Giro sindical. Direitos. Mundo do trabalho. Política. Economia. Saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Destaque de hoje, Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, completa 25 anos. Especialistas comentam o estatuto. Movimento sindical pressiona. CUT e FUP realizam ato junto com parlamentares em defesa da Petrobras. Golpe de Estado. Para quem quer entender a história do país no pós-1964, esse é o livro certo. E ainda, radiodifusão. Ministério das Comunicações lança plano de outorgas para emissoras. Avanço ou retrocesso nas concessões? Saiba no Jornal da CUT. Mas fique antes com a previsão do tempo para todo o Brasil. Previsão do tempo. Uma frente fria que está no sul do país influencia o tempo em grande parte da região e provoca pancadas de chuva que podem ser de até forte intensidade entre o oeste do Paraná, Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Tem previsão de chuva também nas áreas próximas a Porto Alegre, nas demais áreas do Paraná e também nas demais áreas catarinenses. As temperaturas na manhã desta quarta-feira ficam na casa dos 11 graus na capital gaúcha e 17 em Curitiba. No centro-oeste do país também tem influência deste sistema. No Mato Grosso do Sul, a chuva pode ser de forte intensidade nas áreas que fazem divisa com o Paraná. Entre Goiás e o Mato Grosso não tem previsão de chuva. Temperaturas em torno dos 14 graus em Brasília. No sudeste também tem tempo firme e esta massa de ar seco dificulta a formação das nuvens carregadas. Em São Paulo, mínima de 19, no Rio de Janeiro 20 graus e em Belo Horizonte um pouquinho mais frio, temperaturas na casa dos 13 graus. No nordeste o tempo segue firme em quase toda a região, com exceção da faixa que vai desde Alagoas, até as praias da Bahia, onde tem influências dos ventos do mar e condição para chuva fraca. Temperaturas em Salvador começam na casa dos 22 graus e em Fortaleza 25. Com a previsão do tempo, Maria Clara Sasaki, da Somar Meteorologia. Informa CUT. E uma mobilização organizada pela Frente Parlamentar Mista em defesa da Petrobras, que tem o apoio de partidos e de movimentos social e sindical, inclusive da Central Única dos Trabalhadores, mas outras entidades, como a Federação Única dos Petroleiros, a FUP, entidade ligada à CUT, realizaram nesta terça-feira um ato em Brasília, no Congresso Nacional. O repórter Luiz Carvalho esteve em Brasília, acompanhou o ato e tem mais informações pra gente. O auditório Nereu Ramos, André, aqui no Congresso Nacional, estava lotado na manhã dessa terça-feira, com parlamentares da Frente em Defesa da Petrobras
e representantes de movimentos sociais. Para onde você olhava, você via pessoas com macacões, aqueles cor de laranja da Petrobras, ou pessoas com os coletes vermelhos da CUT. Durante mais de 2 horas, os trabalhadores relacionaram a defesa da Petrobras com a democracia. Eles destacaram que manter estatal como exploradora única do pré-sal, que é o que está sendo discutido aqui, é fundamental para o desenvolvimento da educação e da saúde do Brasil. E, por outro lado, ressaltaram que esse é um instrumento de retomada do crescimento econômico. Para quem não sabe, na semana passada se discutiu aqui um projeto de lei do senador José Serra, que queria tirar esse papel da Petrobras, de exploradora única do pré-sal, conforme já foi definido anteriormente no governo do presidente Lula. O ato serviu ainda para repudiar qualquer tentativa de golpe contra o governo eleito e de passar por cima do resultado das últimas eleições. O presidente da CUT, o Wagner Freitas, apontou que a paralisação da Petrobras, na prática, tem o objetivo de derrubar a economia e prejudicar qualquer tentativa de retomada do crescimento, André. Ele, inclusive, relacionou que cada emprego perdido com a paralisação da economia deve ser creditado aos conservadores e à direita, que atacam a principal estatal brasileira e uma das maiores empresas de energia do mundo. O que ele quis dizer é que com a paralisação da economia e com a queda do emprego, a Petrobras seria um motor de alavancar esse crescimento e que isso está sendo utilizado de uma maneira política sem pensar nos trabalhadores que são os mais interessados nessa questão. O coordenador da FUP, que é a Federação Única dos Petroleiros, o José Maria Rangel, cobrou ainda que o governo brasileiro se manifeste publicamente em defesa do pré-sal. E isso ainda não foi feito, e tanto o José Maria Rangel quanto outros trabalhadores de outras categorias também questionaram o governo sobre isso. A manifestação terminou com a lembrança de um dos deputados, um dos senadores, o Lindenberg Faria, a respeito dos resultados do primeiro trimestre da Petrobras, o lucro de 5,3 bilhões que a empresa conseguiu nesse início de ano. Luiz Carvalho de Brasília para a Rádio CUT. Repórter CUT. Repórter CUT. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, completou nesta segunda-feira 25 anos. No mesmo dia, em 25 estados brasileiros, movimentos sociais realizaram atos contra a redução da maioridade penal. Dados nacionais indicam que 70% das pessoas que passam pelo sistema prisional brasileiro voltam ao crime, ao passo que medidas socioeducativas, como as propostas pelo ECA, promovem a recuperação de adolescentes e, na mesma proporção, 70%. Isso indica que não reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos dará a chance de recuperar um adolescente infrator, não permitindo que esse jovem reincida no crime. Este é um dos principais argumentos de especialistas no assunto e em movimentos sociais e de direitos humanos para serem contrários à redução. Leonardo Duarte, da Frente Nacional contra a Redução da Maioridade Penal, reafirma: se quisermos reduzir a violência, precisamos fortalecer o sistema socioeducativo e não reduzir a maioridade penal. E o ECA é uma linha de reforço dessa argumentação, já que é através do Estatuto que as medidas seriam adotadas. Funciona ou não? Leonardo Duarte explica. O ECA não funciona porque não tem vontade política e compromisso dos nossos governantes para aplicar de fato o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, se você pegar, por exemplo, o Estatuto, que é a única parte que a gente consegue perceber que é aplicado, é a questão das medidas socioeducativas. Então, por exemplo, o adolescente, a partir de 12 anos, que comete um ato infracional, dependendo da gravidade, ele pode pegar até 3 anos de internação na Fundação Casa, e o pessoal vai falar: Fundação Casa é mamão com açúcar. Isso não é verdade. E Leonardo vai mais além na questão seletiva que gira em torno da redução da maioridade penal. Ela tem um alvo: são os pobres de periferia, os menos expostos às oportunidades que têm os jovens de classe média, por exemplo. E é inevitável a pergunta: o jovem da elite teria o mesmo tratamento que o negro pobre da periferia? Leonardo explica com exemplos claros e conhecidos que não. Vamos pensar, o Brasil hoje é a 3ª nação que mais prende no nosso país. Mas prende quem? Se a gente pegar 4 exemplos de crime que comoveu a sociedade, sequestrar um casal de adolescente, roubar, torturar, matar, é crime? É crime. O adolescente que foi acusado de ter feito isso, que é o Champinha, está preso há 12 anos. Colocar fogo em dentista, que foi o que aconteceu lá em São Bernardo. O adolescente que cometeu isso é crime. Ele foi preso. Né? Agora, colocar fogo em alguém que está dormindo em via pública é crime? É crime. Mas quem fez isso com o índio Pataxó lá no Distrito Federal não foi preso. Perguntei para ele:
atropelar alguém. É crime, é crime. Quem fez isso não foi preso, ao contrário, a família do ciclista que morreu foi condenado a pagar o reparo do carro de quem atropelou, porque o advogado bem estudado da família rica conseguiu convencer o juiz de que o ciclista estava errado porque ele estava na contramão. E o ECA, nesses 25 anos, tem sido muito atacado por setores conservadores da sociedade. Marcos de Souza, do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, entidade que participou da elaboração do ECA, avalia os 25 anos do Estatuto. Há o que comemorar? Houve avanço com o ECA? Marcos responde. Depois de 25 anos, a gente tem que ir para a rua para dizer que nós não aceitamos violar o Estatuto quando nós deveríamos estar na rua para pedir mais direitos, né? Cada vez ampliar mais os direitos, falar dos impactos, né, de 25 anos de políticas públicas que melhorou sensivelmente alguns dados envolvendo criança e adolescente. Eu acho que nós temos que comemorar, porque hoje nós temos que qualificar, mas hoje as crianças, boa parte das crianças estão na escola. Hoje a mortalidade infantil é muito menor do que antes do Estatuto. Então as políticas públicas, e tendo como parâmetro acordos que o Brasil é signatário, tendo os conselhos tutelares, os conselhos de direito, como órgão que trabalha diretamente vinculado à proteção e os direitos da criança, o impacto é forte. O secretário de Juventude da CUT Nacional, Alfredo Santos, participou do ato em São Paulo. Ele afirmou que o Estatuto, se tivesse sido aplicado ao longo desses 25 anos, hoje não haveria demandas nem mesmo da extrema-direita para discutir o tema. Alfredo afirmou que, com crianças na escola, com direito à educação e à saúde e com todos os demais direitos sendo verdadeiramente implementados, nós teríamos uma criminalidade muito mais baixa, não só entre os jovens, mas entre os adultos também. Notícias. O Ministério das Comunicações apresentou nesta semana o Plano Nacional de Outorgas para emissoras de rádio. E o repórter Diego Dornelles, da CUT Rio Grande do Sul, conversou com o secretário-geral da Abraço, a Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, Jonas Rodegueiro, sobre o plano. O Ministério das Comunicações apresentou nesta terça-feira o Plano Nacional de Outorgas para emissoras de rádio. O plano deve definir os rumos da radiodifusão nos próximos anos. Antes, na segunda, foi apresentado o resultado do grupo de trabalho que tratou a desburocratização dos processos de renovação e de outorga de rádios comunitárias, comerciais e educativas. A pauta de maior embate durante as discussões é a derrubada da norma 01 de 2011, que trata de um tema de grande importância para o movimento de rádios comunitárias e que gerou forte embate entre os representantes das rádios e a ABERT. Esta normativa trata, entre outras questões, de temas como o apoio cultural e o raio de abrangência. Na nova norma, em princípio, não constam avanços conquistados pelo movimento, como o apoio cultural por órgãos públicos e o dispositivo que orientava a resolução dos choques de frequência. O Plano Nacional de Outorgas foi apresentado com a presença do ministro Ricardo Berzoini. A expectativa dos representantes das rádios é a divulgação da lista de municípios contemplados no novo PNO. O movimento está discutindo quais podem ser os efeitos dessas novas medidas na vida das rádios comunitárias, mas desde já entendem que os avanços ainda são muito limitados frente aos retrocessos e nos próximos dias devem definir quais as posturas das entidades frente a este novo cenário que está se montando. O secretário-geral da Abraço, Jonas Rodegueiro, traz mais informações de Brasília. A gente avança muito pouco frente ao passivo e frente a alguns retrocessos que estão ali. Então, a gente fez uma conversa com a Conjur, né, do Ministério das Comunicações. Vamos apresentar alguns pedidos de notas técnicas para instruir tribunais de contas do Estado, as prefeituras, as câmaras de vereadores e a Justiça para acabar com o óbito das rádios, né, por decisões judiciais. Mas, né, a gente tem discutido aí no movimento qual é o melhor caminho a seguir. Nova norma será assinada no início de agosto. Né? Nós vamos deixar aqui documentado, protocolado, quais são as mudanças que a gente não aceita na norma, os retrocessos que estão sendo apresentados, também sabendo reconhecer os avanços que estão na norma. A questão do raio de 1 quilômetro avançou muito pouco. A questão do choque de frequência cai da 197, esses são os dois grandes retrocessos. O choque de frequência, que tinha alguma disposição ali na 197, dizendo que a Anatel poderia alterar a frequência. Isso não aparece na nova norma, pelo que tudo foi indicado. E
a questão do apoio cultural por órgãos de direito público, pelo poder público, que está ajuizado pela ABERT. Da 197 também não aparece na nova norma, pelo que foi colocado ontem, pelo debate que a gente fez hoje na mesa. Nós estamos tentando ter acesso ao texto da norma, mas com certeza a gente precisa mobilizar e fazer pressão para cima do Ministério. Jornal da CUT. Cultura e variedades. E o Jornal da CUT tem agora uma dica de leitura para você. Foi lançado nesta terça-feira o livro Golpe de Estado, de autoria de Palmério Dória e Milton Severiano. O livro traz a pergunta: a ditadura de 1964 acabou? A obra revela que a ditadura estende seus tentáculos ainda nos dias de hoje, quando parte da população, insuflada pela mídia, bate panelas e desfila nas ruas com palavras de ordem e disfarçadas pelo necessário combate à corrupção. Golpe de Estado é um livro para quem quer conhecer e entender a história do país pós-1964, ano de implantação da ditadura militar. Os jornalistas Palmério Dória e Milton Severiano da Silva, que morreu antes de ver o livro lançado, recuperam histórias da época, muitas das quais eles mesmos participaram, como agentes ou testemunhas, algumas delas pouco conhecidas. Eles pesquisaram os fatos e entrevistaram outros jornalistas, políticos e personalidades que, assim como eles, viveram os fatos e sofreram suas consequências. A dica de leitura, então, do Jornal da CUT é Golpe de Estado, de Palmério Dória e Milton Severiano. Jornal da CUT. E o Jornal da CUT volta em uma nova edição nesta quinta-feira. As notícias do mundo do trabalho. De interesse da classe trabalhadora, você sabe, você ouve aqui. Mais informações, notícias, vídeos, áudios, bem como as campanhas da Central Única dos Trabalhadores, você pode acessar cut.org.br. O Jornal da CUT é produzido pela Secretaria de Comunicação da CUT Nacional. Apresentação e edição Andréa Carini e Carolina Cassola. Colaboração Rede Brasil Atual e TVT. Distribuição Agência Rádio Web. Realização CUT, Central Única dos Trabalhadores. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima edição. Apesar da crise e das incertezas econômicas no país, o setor de avicultura e suinocultura tem conseguido manter a competitividade. E as perspectivas para o segundo semestre são ainda melhores, tanto no mercado interno quanto no externo, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal. Em carnes de frango, a expectativa até o final do ano é de crescimento de 3% em produção, com um volume em torno de 13 milhões de toneladas. Já para suínos, a produção deve alcançar patamares um pouco acima do ano passado, com mais de 3,5 milhões de toneladas. O presidente executivo da ABPA, Francisco Turra, explica o porquê do otimismo no mercado interno. Porque aves e suínos tiveram nos últimos 12 meses um reajuste pequeno. Menos de 4% é o reajuste final. Enquanto, por exemplo, o preço da carne bovina aumentou 20% nesse mesmo período. Então, nós somos a substituição dessa proteína. Nas exportações de carne de frango, a entidade espera um crescimento ainda maior, de 5%, sendo a China um dos principais destaques. Francisco Turra destaca porque o futuro das exportações de aves e suínos é promissor. Principalmente em decorrência da abertura de mais mercados. Hoje nós temos 158 mercados abertos. Comemoramos agora o último Mianmar. E, acima de tudo, olhando um cenário cheio de problemas sanitários, é que a gente entra nesse vácuo com sanidade, credibilidade e muita confiança. Na suinocultura, a Rússia segue como principal destino das exportações brasileiras. Agência Rádio Web de São Paulo, Carolina Cassola. Mais de 1.000 alertas de possíveis ocorrências de desastres naturais foram emitidos pelo CEMADEM neste ano. Somente para o Rio Grande do Sul, foram 6 alertas gerados nesta semana por conta das fortes chuvas. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo diretor do Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Oswaldo Moraes. A unidade está ligada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Tem por objetivo fornecer informações aos gestores públicos sobre os riscos de prejuízos a serem causados por fenômenos naturais, como é o caso das inundações e deslizamentos de terra em situações de tempestades. Moraes explica que o CEMADEM conta hoje com diversos especialistas. O grupo recebe os dados de diversos órgãos para emitir os alertas aos mais de 800 municípios monitorados. Para isso, também conta com equipamentos como radares e cerca de 4.000 pluviômetros. A missão é fazer a ponte entre o conhecimento científico e a sociedade.
Essas regiões para onde os alertas são emitidos são regiões onde o Serviço Geológico Brasileiro mapeia como áreas de risco de deslizamento de terra e a Agência Nacional de Águas mapeia como possíveis áreas de inundação. Então a conjugação desse conhecimento hidrológico, geológico e meteorológico faz com que a gente consiga ter um sistema objetivo de emissão desses alertas para a Defesa Civil. Oswaldo Moraes foi empossado no cargo nesta terça-feira pelo ministro do MCTI, Aldo Rebelo. Doutor em física, o especialista assume a missão com o desafio de construir o complexo definitivo do CEMADEM. Moraes também trabalha com a meta de ampliar o quadro de servidores e a rede de monitoramento pelo país. Agência Rádio Web, com informações de São Paulo, Denise Coelho. O presidente do Senado acusou a Polícia Federal de invadir os apartamentos funcionais que pertencem a senadores para fazer busca e apreensão de documentos em mais uma fase da Operação Lava Jato nesta terça-feira. Os policiais entraram nas residências de Ciro Nogueira, do PP, Fernando Bezerra Coelho, do PSB, e de Fernando Collor de Mello, do PTB. Para Renan Calheiros, presidente do Congresso Nacional, a ação foi abusiva e estremece a independência dos poderes. Buscas e apreensões sem a exibição da ordem judicial e sem os limites das autoridades não é busca e apreensão, é invasão, é uma violência contra as garantias constitucionais em detrimento do Estado democrático de direito. O ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, um dos alvos, afirmou na tribuna da casa que o Senado teria sido arrombado com a ação da PF. Ele defendeu que a ação foi patrocinada pelo Ministério Público, que, segundo ele, pratica um regime de ditadura. Collor também criticou as buscas feitas em sua residência pessoal, a famosa Casa da Dinda, local que ele usou como residência oficial quando era presidente da República. Lá, a APF apreendeu 3 carros de luxo, que somam mais de 3,5 milhões de reais. Fernando Collor acusou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de orquestrar a busca para humilhá-lo e alimentar um clima de terror no meio político. Os fatos investigados datam de pelo menos mais de 2 anos. A investigação já é conhecida desde o final do ano passado e eu jamais fui sequer chamado a prestar esclarecimentos. É ou não é uma tentativa de imputação prévia de culpa, sordidamente instrumentada e encomendada pelo senhor Janot. Em nota, a PF afirmou que apenas cumpriu decisão judicial do Supremo Tribunal Federal. Ao todo foram cumpridos 53 mandados de busca e apreensão. Além dos senadores, os policiais também apreenderam documentos na casa do deputado Eduardo Fonte, do PP, do ex-ministro das Cidades, Mário Negro Monte, e do ex-deputado João Pisolatti. A operação foi batizada de Politeia, em referência ao livro A República, de Platão, em que ele descreve uma cidade perfeita, onde a ética prevalece sobre a corrupção. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O plenário do Senado aprovou aumentar o tempo máximo de internação de menores que cometem crimes de 3 para 10 anos. A proposta, que contou com 43 votos favoráveis e 13 contrários, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente. Segundo o projeto, o tempo maior de internação ficaria restrito para o menor que tenha cometido ato infracional análogo a crime hediondo. Para o autor da proposta, senador José Serra, do PSDB de São Paulo, a medida é uma resposta à sensação de insegurança e impunidade presente na sociedade. Poderão ser condenados até 10 anos de internação, dependendo do caso, dependendo da circunstância. Na verdade, é uma resposta que nós estamos dando rápida, relativamente rápida, embora tardia, às demandas da própria sociedade. O projeto também altera parte do Código Penal ao agravar as penalidades a maiores que cooptarem menores para cometer crimes. De acordo com o relator da proposta, senador José Pimentel, do PT cearense, estes maiores terão a pena dobrada. O projeto em que eu relato, o primeiro item determina que o adulto que utilizar o menor em qualquer tipo de crime, este adulto terá sua pena dobrada. A alteração no ECA é uma tentativa do Senado de frear a tramitação da PEC da redução da maioridade penal, já aprovada na Câmara. A proposta será votada em segundo turno pelos deputados em agosto e seguirá para o Senado. Senadores já avisaram que pretendem criar uma comissão para discutir e provavelmente alterar a PEC. Já a alteração no ECA foi enviada para a Câmara. Lá,
os deputados devem dar uma tramitação lenta para a proposta. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. A Polícia Federal está cumprindo mandados de busca e apreensão nos endereços de pelo menos 3 senadores: Ciro Nogueira, do PP do Piauí, Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, e o ex-presidente e atual senador pelo PTB de Alagoas, Fernando Collor de Mello. Os 3 são acusados de envolvimento no esquema de corrupção da Petrobras. Os investigadores buscam documentos nos apartamentos em Brasília e nos estados de origem, além de endereços comerciais dos senadores. Ciro Nogueira e Collor receberam dinheiro de propina, de acordo com o doleiro Alberto Youssef. Já Fernando Bezerra pediu 20 milhões de reais para a campanha de Eduardo Campos ao governo de Pernambuco em 2010. A afirmação foi feita pelo ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, que também incluiu o atual presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, na lista de beneficiários do esquema. O senador Renan Calheiros era um dos que dava sustentação política. O senhor negociava com ele também valores, propinas, comissionamento? Não, com ele não, mas ele tinha um representante lá, um deputado, Aníbal Gomes, que em algumas vezes negociou comigo isso. Tivemos reuniões com Aníbal Gomes, na casa do senador Renan Calheiros, na casa do senador Romero Jucá. Os depoimentos continuam sendo colhidos pela Justiça. Ao todo, a Polícia Federal deve cumprir 53 mandados da Operação Lava Jato nesta terça-feira. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ricardo Rodrigues. Os brasileiros gastaram 35,8 bilhões de reais em compras pela internet em 2014. Com esse mercado em crescimento, o consumidor fica mais exigente a cada dia. Agilidade e segurança são pontos determinantes para a conclusão da venda. Uma ferramenta que chega ao mercado brasileiro promete atender essas duas demandas. O MasterPass permite ao cliente comprar sem ter que preencher todo o cadastro do site vendedor, como explica o vice-presidente de produtos para Brasil e Cone Sul da Mastercard, Marcelo Tangioni. Você, através de 3 cliques, você escolhe qual cartão você quer pagar, qual endereço você quer entregar e conclui a compra. Ele justamente endereça esses 2 problemas, tanto a questão da segurança quanto a questão da falta de conveniência no momento de fazer o pagamento online. Os dados pessoais ficam cadastrados na base de dados do MasterPass. Essa carteira eletrônica pode ser usada com cartões de todas as bandeiras, como explica Marcelo Tangioni. Não é um produto exclusivo para cartões Mastercard, então se você é um consumidor que tem cartões Mastercard e tem cartões de outras bandeiras, você pode colocar todos esses cartões na sua carteira. Você pode selecionar diversos endereços de entrega. O MasterPass já está disponível no mercado brasileiro. Cerca de 30% do e-commerce nacional aceita a carteira eletrônica. Agência Rádio Web, de São Paulo, Ricardo Rodrigues. A reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência em São Carlos, São Paulo, foi palco para a premiação dos alunos que se destacaram na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas, a OBFEP. Os homenageados fazem parte do grupo de 100 estudantes que receberam medalhas de ouro, prata e bronze pelos resultados obtidos na edição da Olimpíada no ano passado. O evento mobilizou 1.200.000 estudantes de várias regiões do país. Além de provas teóricas, os candidatos foram avaliados em desafios experimentais relacionados à física. A ideia do projeto é revelar talentos e estimular vocações para uma mentalidade mais inovadora, como explica o presidente da Sociedade Brasileira de Física, Ricardo Galvão. Toda inovação tecnológica é baseada em alguma coisa de física. E se os alunos, já nas escolas, no ensino médio, não despertarem para isso, não terem audácia de ousar, de tentar e de errar, e não ter medo de equipamento, né? Eles nunca terão a possibilidade no futuro de produzir alguma coisa. A OBFEP é realizada pela Sociedade Brasileira de Física, com apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI, e do CNPq. Envolve alunos do ensino médio e do último ano do ensino fundamental. O jovem Luiz Felipe Martins, de 17 anos, foi um dos 36 alunos que receberam a medalha de ouro no ano passado. O jovem do município paulista de Santana de Parnaíba disse que sempre
sempre gostou das matérias que envolvem cálculo. O incentivo a mais o fez decidir pela carreira de física. Meu professor, ele me incentivou bastante também, falou que é uma área boa, me mostrou tudo que envolve essa área, eu fui me apaixonando cada vez mais e é o que eu quero fazer hoje. Na cerimônia, o ministro do MCTI, Aldo Rebelo, destacou a relevância da dedicação de alunos e professores. Para ele, esse esforço renova a esperança de um futuro promissor para o país. Você forma não apenas o futuro físico, mas forma, acima de tudo, uma atitude